Guilherme Amado, amigo de vocês. Não é meu, não. Vocês odeiam quando fala isso, né? Outro dia alguém falou: pô, você tá falando que o Guilherme Amado é meu amigo. Meu amigo é porcaria nenhuma, eu adoro aquele cara. Mas enfim, ele fala da seguinte, né? O tchaca-tchaca de Daniel Vorcaro. A polícia define critérios para enquadrar os políticos. Aí diz que a polícia tratou a tratar com um critério técnico e não moral um dos capítulos mais sensíveis da investigação que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro. Os encontros calientes, segundo o inquérito, eram organizados por ele com a presença de empresários políticos e outras figuras públicas. E antes que você se pergunte, né, qual é o critério? É o tamanho? Se tem mais de 12 centímetros, dá pra punir. Se tiver menos, não dá nem pra punir, né? Um cara que tá ali, rapaz, desse tamanho aqui, meu Deus, dá até pena. Não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Para os investigadores, a simples participação, né, nessas festinhas não configura crime e, isoladamente, não é objeto de persecução penal. Este tem sido o encaminhamento dado aos casos de agentes públicos que participaram, né, dessas festinhas em que a polícia tem analisado se vai ou não pedir abertura de inquérito. O critério objetivo é basicamente o seguinte: é saber o seguinte, cara, o cara foi nessa festinha para discutir questões diversas. Será que essas festinhas e quem estava lá para criar um vínculo para depois tomar algum tipo de medida que possa levar a algum tipo de enriquecimento ilícito, algum tipo de favorecimento inconstitucional, ilegal, ilícito, né, com Paquito? Aí você faz esse cruzamento. Esse é o critério técnico. A existência dessas festinhas, né, já está descrita em um relatório da PF, que está na mão do Mendonça. Nele, os investigadores afirmam, né, que as festinhas faziam parte de uma engrenagem de corrupção sofisticada. O entendimento atual da PF é que o tema só ganha relevância criminal quando esses encontros se conectam a outros fatos sob apuração. A linha que separa a curiosidade privada do interesse público está na eventual vinculação entre os participantes e práticas ilegais investigadas, como decisões administrativas suspeitas, favorecimento indevidos, tráfico de influência, corrupção. Aí, ó, tem um caso aqui que detectamos, tem corrupção desse. Opa, e esse aí tava na festinha com o Paquito? Tava. É um fato a mais, né? É um fato a mais na festinha. Nesses casos, a presença de agentes públicos ou de pessoas com poder decisório em ambientes bancados pelo Paquito pode servir como indício de proximidade, intimidade e possível uso de recursos financeiros, bens ou serviços como forma de criar vínculos e facilitar ilícitos. Para a PF, os encontros funcionariam mais como um ativo utilizado pelo banqueiro para ampliar sua rede de relações de influência, a ser analisado em conjunto com transferências financeiras, contratos, mensagens e outros elementos do inquérito. Imagina, olha, me vem tanta coisa na cabeça, assim, ó, foram encontrar aqui mensagem falando de dinheiro, foram encontrados extratos mostrando que recebeu dinheiro, temos aqui, sei lá, contratos e coisas erradas, leis que mostram aí, né, um favorecimento ilícito e ambos estavam lá, né, dividindo, né, sei lá, um espaço na mesma festa estranha com pessoas estranhas. Aí o Estadão, que foi quem trouxe a atualização, né, que os 20 milhões em pagamentos na verdade eram 35, agora faz um cruzamento para ver se as coisas batem, já tratando aí com alguns extratos. Matéria assinada por vários jornalistas, né? O Luiz Vassalo. O Luiz Vassalo é o jornalista que estava no Metrópolis e foi para o Estadão. É o que revelou as confusões do INSS. Graças a esse rapazinho. O Aguirre Talento saiu do OPE para o Estadão. O Pedro Augusto Figueiredo e esse Gene Andrade nunca tinha escutado falar. O Pedro já trabalha um tempo no Estadão. Extratos comprovam repasses milionários de Daniel Vorcaro para empresa de ministro Dias Toffoli. Documentos obtidos pelo Estadão mostram que aportes em fundo que comprou fatia do Taiaiá batem com mensagens de dono do Master, né? Eita, rapaz. Aí tá ali. Fundo de investimento usado pelo Paquito para comprar a participaçãozinha aí do nosso queridíssimo Toffoli no Taiaiá movimentou 35 milhões, segundo extratos obtidos pelo Estadão. As datas dos aportes feitos pelo cunhado do banqueiro, pastor Fabiano Zetton, são simultâneas
A costura da sociedade entre o fundo e a empresa do ministro também batem com mensagens obtidas pela PF, em que o Paquito pediu a Zettel que fizesse aplicações milionárias no empreendimento e ainda disse que estava sendo cobrado pelos repasses. Em nota divulgada anteriormente, o ministro negou ter recebido pagamentos do Paquito ou ter relação de amizade com o banqueiro. Procurado no sábado, dia 14, ele não se manifestou. Depois da publicação da reportagem, a equipe do ministro enviou uma nota que afirma que a única operação ocorrida entre a Maridit e o fundo Arlen foi a venda da participação em setembro de 21. E aí, a defesa do Paquito não respondeu a nenhum questionamento do Estadão. Os advogados do Zettel disseram que não irão se manifestar. O espaço segue aberto. Eu não sei por que eles não se manifestam, né? Falam que é tudo mentira. Era tão mais fácil, né? A não ser que não seja mentira. O cruzamento entre as mensagens extraídas pela PF, o celular do Paquito e os extratos ajudam a reconstruir a linha do tempo das transações financeiras entre o fundo ligado ao banqueiro e o resort de luxo que teve o ministro como sócio. Como revelou o Estadão, o pastor da igreja Lagoinha, Fabiano Zettel, cunhado do Paquito, era o único cotista do fundo de investimentos Leal, administrado pela REAG, também investigada pela PF no caso Master. O Leal, por sua vez, é o único cotista do fundo Arlen, usado para comprar a participação da família Toffoli no resort. É curioso isso, né? Você fala, rapaz, olha, tu tem um fundo, ou o Leal, só tem um dono, é um fundo com um dono só. E esse fundo é dono de outro fundo que só tem um dono só. Fica parecendo que você está tentando dificultar que descubram quem está por trás das movimentações financeiras, né? Porque é um cara só que vai ter que criar um fundo. Não pode ser o cara, não tem que botar no fundo. E esse fundo tem outro fundo dentro dele. É o fundo do fundo, que acaba no fundo do poço. No dia 27 de setembro de 21, o Arlen passou a ser sócio das empresas TAIA Administração e DGEP Empreendimentos, que são a gestora e a incorporadora dos terrenos onde foi construído o TAIA, em Ribeirão Claro, no Paraná. Esse DGEP é o que tinha lá o primo do Toffoli. Nessa data, o fundo adquiriu metade da participação de 6,6 milhões em capital social da Maridit, empresa de Toffoli, nessas duas companhias, ou seja, no resort. Porém, os 3,3 milhões em capital social comprado pelo fundo não representam nem de longe o tamanho real do negócio com os irmãos do Toffoli. Esse é o dinheiro que o fundo usou para adquirir sua parte do controle da empresa junto a outros sócios. São apenas recursos que sócios colocam à disposição da empresa para eventuais necessidades e também para simbolizar o tamanho de sua fatia na companhia, né? É um valor. Não é porque o valor está ali tanto que o valor final é um pouco maior, né? Por isso que você viu aí aparecer os 35 milhões. Tá, pô. É dinheiro, viu? 35 milhões. Esse padre aí, né? Tem alguma teologia aí da prosperidade na Igreja Católica? Se tiver, é o irmão Toffoli, viu? O homem é brabo. Mago do dinheiro, viu? Eita, padre rico. Ao comprar essa participação, o Arlen adquiriu também uma parte do empreendimento, que é avaliada em 200 milhões de reais. No total, documentos mostram que o fundo investiu 35 milhões no resort, no qual a Maridit, empresa de Toffoli, possuía participação societária. Segundo os extratos obtidos pela reportagem, nos dias 28 de outubro de 21 e 3 de novembro do mesmo ano, o Zettel fez aportes de 15 milhões e de 5 milhões, isso naquela época. E aí, nas mesmas datas, o Leal, que é o fundo dele, aplicou 14 milhões 810 e 4 milhões 906 na FIP do Arlen. Em janeiro, quando o Estadão revelou que Zettel era o cotista do fundo Leal, o pastor afirmou ter deixado o fundo em 2022. Isso em janeiro. Em janeiro. Só que, né, os papéis do próprio Leal e as mensagens com o Vorcaro mostram que, na verdade, ele continuou como cotista e manteve aportes no TAIA por meio do fundo. Aí eu pergunto para vocês, quando você pega uma pessoa na mentira, como é que fica depois? Todas as novas informações que você acaba por descobrir dessa pessoa, você fica botando mais fé ou menos fé no que essa pessoa tem a falar? Então, falem a verdade. Falar a verdade é sempre melhor. Em maio de 2024, Paquito perguntou por mensagem de WhatsApp a Zettel sobre a situação dos repasses ao resort do ministro. Você não resolveu o aporte do fundo TAIA?
estou em situação ruim, escreveu o banqueiro. E o ponto seria, né? Por que ele estaria em situação ruim? Que situação ruim seria essa? Ruim como? Vai entrar vai pro Serasa? Ele aparecer no Serasa. O Paquito não sabe porque não pagou. Não pagou o quê? A quem? Por que entraram no Serasa? Ou a situação ruim não é essa? São as coisas que ficam assim nas entrelinhas que seria interessante que o povo brasileiro pudesse ter acesso a todas as mensagens, né? Eu acho que cabe ao Mendonça retirar o sigilo do caso. Esse caso, ele revela o que é o Brasil. Negar o acesso desse caso ao povo brasileiro é negar, sei lá, um ensinamento... Assim, é negar a democracia, basicamente. Coração, gente, imagina a quantidade de pessoas que estão sendo citadas nesse caso do Mastro e tudo mais. Como o povo brasileiro não pode ter acesso a quem atrapalhou, quem não atrapalhou, quem está envolvido em maracutaia, quem não está? Devia ser um dos principais pedidos. E por mais que alguns jornalistas apontaram nessa direção, por mais que o próprio Estadão Editorial apontou nessa direção, eu até agora não estou vendo nos discursos, nas redes sociais, os políticos da direita brasileira e outros setores fazendo esse tipo de cobrança. Retirem o sigilo do caso. Retirem o sigilo do caso. O povo quer ter acesso ao relatório da Polícia Federal de mais de 200 páginas. Não só isso, a tudo. Porque o Brasil não pode se espelhar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve agora os documentos do Epstein, todos aí sendo divulgados. Não pode ser o nosso caso? Porque lá, sabe, assim, a direita no Brasil... Eu não sei, velho, o que é que acontece, sabe? Meio, tem hora que me dá um desespero de olhar, um nervosismo. Enfim, né? Depois disso, o Zé apresentou a lista de pagamentos pro Vorcaro. Nessa lista constava uma das linhas TAIA 15. Para a PF, tratava-se do repasse de 15 milhões ao empreendimento. O Vorcaro respondeu, paga tudo hoje. É estranho, né? Você fala, ó, TAIA 15. E para essa resposta, o cara diz, paga. E aí a data bate com um pagamento de 15 milhões, né? Aí, rapaz, mas talvez não seja isso, né? Deve ser só uma coincidência. Em agosto de 2024, Paquito novamente relatou ao cunhado as cobranças pelos pagamentos. Aquele negócio do Taiá não foi feito? Perguntou o banqueiro. Zétio respondeu que já tinha transferido o recurso para o intermediário responsável por efetivar o pagamento, mas que o aporte final dependeria dessa pessoa. Por causa disso, o cara se irritou. Cara, me deu um puta problema, onde é que tá a grana? Mas que problema? Era bom também que esclarecer isso. Zétio respondeu, no fundo, dono do Taiá, transfira as cotas dele. Para prestar contas diante das cobranças, Porcaro pediu a Zétio que levantasse todos os aportes realizados no Taiá. E fala tudo que já foi feito até hoje. Zétio então respondeu, pagamos 20 milhões lá atrás, agora mais 15 milhões. Nas conversas, Vorcaro não explica quem era o responsável pelas cobranças feitas a ele pelos repasses. Os extratos obtidos pelo Estadão mostram que Zétel aportou 15 milhões no dia 8 de julho de 2024 no Fundo Leal. No entanto, de fato, o Arlen não recebeu o mesmo aporte do Leal na mesma época. Somente no dia 10 de fevereiro de 25, o Fundo Leal aportaria exatos 14.521.851,17 no Arlen. No dia 21 do mesmo mês, né, isso, 2025, a Maridit, do Toffoli, vendeu o restante de sua participação na incorporadora e na administradora do Taiá, a PHB Holding, empresa do advogado Paulo Humberto Barbosa, que já prestou serviços para a JBS. 2025, né? E aí o Estadão montou isso daqui, né? Que acho que ajuda a explicar. Você tem um Paquito, o homem mais bonito do Brasil, aí você tem um Zéto, meio feinho, viu? Nossa. Cara que gosta de tomar um suco, né? Abolizado. Enfim. Aí o Zétio, que é casado com a irmã do Vorcaro, pastor, rapaz. Essa igreja do Zétio é complicado. A dele, tô falando a congregação como um todo. Mas enfim. Aí lá do Fundo Leal, documentos obtidos pelo Estadão, mostra que ele é o único cotista do Fundo Leal que investiu em outro fundo, que é o Arlen. E aí o Arlen é que tá aqui, né? Que acaba por adquirir as participações na DGEP e no Taiá. O Taiá, a administração em participações, é quem administra o resort. O DGEP é a sociedade criada pelo primo do Toffoli, que recebeu, né, o investimento do fundo Arlen. Aí tá aqui o Mário Degani, que é o primo do Toffoli, que tinha participação.
E o companheiro Toffoli, junto com a DGEP, né? Assim, o companheiro Toffoli do Amaridite, que junto com a DGEP tinha lá, né, umas cotas lá no Taiaiá. Que coisa, viu? Que coisa. É o Brasil. Aí, rapaz, por conta do caso do Master, essa matéria é melhor só se ater o que está escrito nela. Não vamos fazer comentários extras. Dom Pedro III manda a Receita Federal rastrear quebra de sigilo de ministros do Supremo e 100 familiares. A Receita faz um rastreamento nos seus sistemas para verificar se houve quebra de sigilo de dados de cerca de 100 pessoas, incluindo ministros da Suprema Corte e os seus familiares. Quem montou a lista foi Dom Pedro. A lista conta com pais, filhos, irmãos e cônjuges dos 10 ministros da corte. O pedido de análise das informações foi feito por Dom Pedro III. Aí eu pergunto para vocês, né? Sem querer ser maldoso ou malicioso. Sem pais, irmãos, cônjuges e tudo mais. Será que... Vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Não, deixa pra lá. Não dá, simplesmente não dá. Deixa o Dom Pedro III em paz. Para finalizar o processo, os auditores da Receita farão cerca de 8.000 procedimentos de checagem de quebra de sigilo, o que leva tempo, segundo pessoas a par de ter movido pela Folha na condição de anonimato. O cara quer saber, vai chegar lá, né? O procurador da Receita afirmou que não se manifesta sob demandas judiciais para preservar o sigilo das informações. O gabinete do Dom Pedro III também foi procurado por meio da assessoria do Supremo, mas não se manifestou. O trabalho do Fisco Federal envolve dados de 80 sistemas. Os relatórios que ficam prontos já estão sendo remetidos diretamente para Dom Pedro III. O rastreamento de possíveis quebras de sigilo se encaixa no contexto da crise institucional entre poderes e órgãos públicos provocada pela quebra e liquidação do Banco Master. Revelações da investigação sobre o escândalo financeiro do banco, do Paquito, geraram desconfiança e suspeitas de vazamento de informações protegidas por sigilo bancário e fiscal. Integrantes do Supremo suspeitam que a Polícia Federal investigou ministros da Corte sem amparo da lei. Por outro lado, investigadores da Polícia Federal consideram que decisões tomadas por Toffoli na relatoria do caso atrapalharam as apurações. A PF não participa dessa busca de possível vazamento, ao menos no momento. Eles estão preocupados que talvez os dados fiscais dos ministros, seus pais, filhos, cônjuges, parentes, tenham sido acessados. Aí, dá uma olhada ali, né? Vai que olhou. Olha de todos, né? Porque acaba tendo log de registro, né? Quem foi a conta que usou para acessar isso, aquilo, outro. Vê como o clima tá bonito na República do Lula. Isso porque é do Lula, viu? Isso porque é a turma do Lula. Imagina como não tá a harmonia entre os três poderes. Tem um ponto importante nisso tudo. E foi bom a Folha ter relatado. A Folha não faz nenhum tipo de crítica. Só informa que essa solicitação que foi feita à Receita, né, ao COAF, para olhar se alguém tá olhando que não era para olhar. Segundo pessoas que acompanham as investigações, há cerca de 3 semanas, né, a solicitação foi feita no âmbito do inquérito das fake news aberto em 2019. O que é que tem a ver o inquérito das fake news com isso daqui? Brasil, né? Na solicitação, o ministro não deu nomes, mas incluiu na lista todos os magistrados do Supremo e as pessoas com graus de parentesco a serem pesquisadas pela Receita e pelo COAF. Como mostrou a Folha, o ministro do Tribunal avaliou a investigação na Corte sobre as condutas da PF e da Receita, segundo 3 pessoas com conhecimento das discussões. Como a PF e a Receita estão sob o comando de nomes de confiança de Lula, os magistrados estenderam a responsabilidade ao Lula, ao Planalto. Vocês acham mesmo que a PF ia fazer o que está fazendo sem aval do Lula, a revelia do Lula, sem Lula deixar? Dom Pedro III pediu as informações em janeiro, após a divulgação de informações mostrando ligações entre familiares dele e do Toffoli. Contrato, principalmente, né? E aquela pergunta, assim,
não tem como o Estadão, essa matéria que a gente acabou de falar, ter achado essas informações, né, com as datas, com as mensagens, com os valores exatos. Tu vê que o Estadão, para passar a mensagem, nós sabemos do que estamos falando, ele falou, foi 14 milhões, 850 e tantos mil, 500 e pouco, e não sei quantos centavos, dá na vírgula o valor transferido. Falou, a gente sabe o dia, a hora e o valor em centavos do que foi transferido. Gente, como é que o Estadão teve acesso a essa informação? Como? Como, rapaz? Como foi? Não foi no Google. Não foi no Google. Como que a Malu Gaspar teve acesso a outras informações? Como ela teve acesso ao contrato? Que ela disponibilizou, né? Algumas cláusulas lá do contrato. Como? O Lula não sabe de nada? A crise aumentou na semana passada, depois que o Andrei mandou lá, né? Um documento de 200 páginas pro Faquinha. E tá aí. Aí pra falar dessa crise, a atuação de Toffoli no caso Master é mais grave que suspeição, diz professor. Né? Quem diz é ele, eu não sei de nada. E ele falou assim, cara, o problema não é só a suspeição. Ah, tirou do caso, tá resolvido. Não é bem assim não, ainda tem também alguns problemas de, sei lá, do andamento jurídico da coisa que não podia ser do jeito que teve, que foi, né? Enfim, o Conrado Ubner, anti-bolsonarista doente. Ninguém então pode falar que ele, né, é uma pessoa suspeita, não. É um anti-bolsonarista doente da cabeça mesmo. Para ele, o episódio revela um conflito de interesse muito grotesco, em que nesse caso passou a ser mais evidente, mais autoexplicativo, envolvendo números, pessoas e interesses mais claros em movimentos. E ele traz uma coisa nova, que é o aspecto jurídico da coisa. Segundo Ubner, o Supremo buscou proteger a institucionalidade da Corte, mas o afastamento da relatoria não significa suspeição. Tudo que fez o Supremo foi tirar Toffoli da relatoria sem considerá-lo suspeito, o que significa o seguinte, ele continua no caso, ainda vota, só não é mais o relator, ou seja, ele não é suspeito. O professor questiona, porém, a base jurídica da medida. Curiosamente, ele saiu da relatoria e do ponto de vista jurídico, isso também é estranho, porque para sair da relatoria, você precisa ter um fundamento. Qual é o fundamento que o fez sair da relatoria? E segundo o Conrado Ubner, juridicamente falando, a base jurídica, os fundamentos seriam você ser suspeito, você se declarar suspeito ou o tribunal te declarar suspeito. O tribunal se recusou a fazer isso e adotou uma solução completamente extravagante do ponto de vista processual. Não está na lei, basicamente. Foi um negócio que não está no papel. E aí? E aí nada, né? Nada novo. Isso sempre acontece no Brasil. Toda vez eles criam uma forma nova quando é necessário. A própria instauração do inquérito das fake news em 2019, né? Eles pegaram e ampliaram o entendimento que o espaço virtual também faz parte das dependências do Supremo. Logo, eles também poderiam abrir um inquérito. Aquela maluquice está aberta até hoje. Tudo no sigilo. Tudo sigiloso. O Ubner alerta que o caso vai além de uma possível suspeição. Gente, a gente mostrou que a revista Piauí falou isso também, né? Mais do que suspeição, nós temos aí um plano de investigação criminal. Esse caso é mais grave do que uma eventual suspeição. Envolve suspeita criminal. Aí a turma do Estadão, né, o Carlos Pereira, analisa que esse caso é um claro diagnóstico da falha da Sexta República e que são problemas que vêm desde a Constituição. E eu acho que ele está certo nesse ponto, né? Realmente a gente precisaria de uma nova Constituição no Brasil. O problema é que não é só uma nova Constituição, tem que ser uma Constituição melhor, né? Porque não adianta fazer uma nova Constituição sendo ainda pior. É só porque vai ter uma nova Constituição que vai ser melhor, não tem essa garantia. E acredite, sempre dá para ficar melhor, pior, né? Principalmente no Brasil. Mas enfim, a suspensão de Toffoli não é um desvio isolado, mas sintoma de um desenho sem contrapesos. A crise envolvendo a suspensão do Toffoli, né? Ela não é apenas um episódio constrangedor para o Supremo, ela expõe uma fragilidade estrutural do desenho institucional da Corte. Às vezes do problema remontam à Constituição de 88. Ao Supremo não foi atribuída apenas a função clássica de guarda da Constituição. Os constituintes lhe delegaram também competências penais originárias para autoridades com foro privilegiado e o papel de instância revisora final de praticamente todo o sistema judicial. O resultado foi a concentração inédita de poder em um único órgão.
Esse acúmulo não ocorreu de usurpação dos ministros, foi uma delegação deliberada do próprio Legislativo. Em 88, interessava aos constituintes uma corte institucionalmente forte, capaz de controlar um executivo também muito poderoso. Sabiam que maiorias legislativas, formadas no pós-eleição, dificilmente exerceriam controle efetivo sobre o presidente que ajudaram a sustentar. Precisavam, portanto, de um ator externo à dinâmica majoritária. A Suprema Corte foi essa escolha. A consequência não antecipada foi a formação de um tribunal superpoderoso, com baixa capacidade de controle externo e incentivos crescentes à atuação estratégica e, em muitos casos, corporativa. Quando uma corte combina poder constitucional, poder penal e poder político, os seus membros deixam de ser apenas juízes, tornam-se atores centrais do jogo institucional. E nesse contexto, conflitos de interesse reais ou percebidos tornam-se devastadores. A suspeição não atinge apenas o ministro, qual é a autoridade da instituição. A reação corporativa, seja por blindagem, seja por soluções administrativas pontuais, como a simples redistribuição de relatorias, é insuficiente. O problema não é individual, é sistêmico. O problema é o teatro. Acho que todo brasileiro que acompanha a política minimamente sabe o que realmente está acontecendo. E acho que quando o brasileiro vê o comentário do jornalista da imprensa em especial, tentando falar, não, olha, é uma medida heterodoxa, né? É extravagante. Usando esses termos, o cara fala, pera aí, irmão, o que está acontecendo é isso. Vamos usar as palavras certas para descrever. E é inaceitável